Bom, pessoal, o que é a cinemática? Primeira pergunta do trabalho de vocês do primeiro ano do ensino médio. É uma parte da física ou um ramo da física que estuda a descrição dos movimentos sem se preocupar com as suas causas. Como eu já disse, cinemática não se preocupa se teve influência do vento, se o cara parou, se teve algum acidente. Não interessa a causa do movimento, tá? A cinemática é assim. Segunda questão. Laura estava passeando no parque com uma velocidade de 10 metros por segundo em sua bicicleta, realizando a conversão de unidades. Qual seria essa velocidade se expressássemos em quilômetros por hora? Então, como é que a gente faz? A alternativa certa é a alternativa D. A maneira mais rápida é fazer como? Aqui, metros por segundo, para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Para fazer o contrário, quilômetros por hora para metros por segundo, a volta, divide por 3,6. Então, a gente vai fazer o quê? 10 metros por segundo vezes 3,6 para encontrar o valor em quilômetros por hora, que dá 36 quilômetros por hora. Terceira questão. Um pequeno animal desloca-se com velocidade média igual a 0,5 metros por segundo. A velocidade desse animal em quilômetros por dia é... A alternativa certa é a letra C, 43,2. Mas como é que a gente chegou nesse resultado? Primeiro, a gente converte a unidade de metros em quilômetros. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. X, o que eu quero encontrar. 0,5 metros, o que ele me deu na questão. Então, fica X igual a 0,5 metros vezes 1 quilômetro dividido por 1.000 metros. Na calculadora dá 0,005 quilômetros. Segundo passo, a gente converte os segundos em dia. Quantos segundos tem em um dia? Aqui, hora, minuto, segundo. Se você quiser fazer a conversão de hora para minuto e minuto para segundo, multiplica por 60. Se quiser voltar, divide por 60. Uma hora possui 3.600 segundos. Uma hora possui 3.600 segundos. Então, uma hora é 60 vezes 60, que é igual a 3.600 segundos. Um dia vai possuir, então, 86.400 segundos, pois 24 horas vezes 3.600, que a gente encontrou aqui, uma hora tem 3.600. Em 24 horas eu vou ter quantos segundos? 86.400, é só multiplicar. 24 vezes 3.600. Sendo assim, um dia tem 86.400 segundos. D de dia que eu quero encontrar, 1 segundo. 1 vezes 1 dá 1. 1 dividido por 86.400 dá aproximadamente 1,157 vezes 10 elevado a menos 5 dia. Terceiro e último passo da questão número 3, calculando a velocidade média em quilômetro por dia. Velocidade média é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, 0,005 km que a gente encontrou lá no início, dividido pelo valor de segundos por dia. 1,157 vezes 10 elevado a menos 5 dia, que vai dar na calculadora. Usem a calculadora na prova. Vai dar 43,2 km por dia. Quarta questão. Numa corrida de Fórmula 1, a volta mais rápida foi feita em 1 minuto e 20 segundos
a uma velocidade média de 180 km por hora. Pode-se afirmar que o comprimento da pista em metros é de quanto? Alternativa certa, B, 4.000 metros. Mas como é que a gente conta os 4.000 metros? Primeiro, a gente vai converter a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, utilizando o fator de conversão de 3,6. Como é que é? 180, que já deu na questão, dividido por 3,6, dá 50 metros por segundo. Sabendo que 1 minuto contém 60 segundos, então o tempo da volta mais rápida é 1 minuto 20 segundos. 1 minuto tem 60 segundos, mais 20 segundos, 80 segundos. Então, eu já tenho a velocidade e o tempo. Ele quer o que? O ΔS. Então, a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. A gente isola ΔS, o ΔT sobe multiplicando. Velocidade média vezes ΔT. ΔS é igual a 50 metros por segundo vezes 80 segundos. E ΔS vai dar 4.000 metros. Quinta questão. Um elevador movimenta-se no sentido ascendente e percorre 40 metros em 20 segundos. Em seguida, ele volta à posição inicial, levando o mesmo tempo. A velocidade escalar média do elevador durante todo o trajeto vale. Alternativa certa, letra A, 0 metros por segundo. Mas por quê? A gente sabe que a fórmula para calcular a velocidade média é o quê? Velocidade média é igual à distância final menos a distância inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. O elevador subiu a partir do solo, mas retornou para a posição inicial, significando que o quê? Que seu deslocamento foi igual a zero, porque ele foi e voltou para a mesma posição. Por isso, sua velocidade corresponde a 0 metros por segundo. Pois o que? O ΔS é o que? Ele saiu do ponto zero e voltou para o ponto zero. 20 segundos é o que eu tenho na questão, menos o tempo zero. Então, é zero. 0 dividido por 20 dá zero, tá? Então, 0 metro por segundo. Sexta e última questão. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora, para conhecer os locais. Ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Qual velocidade Alonso estava em seu passeio? Alternativa correta, 60 km por hora. Por quê? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. 120 km que ele me deu na questão. Aqui, ó, distância de 120 km. O tempo que ele gastou? 2 horas. 120 dividido por 2 dá 60 km por hora.